Olá, eu sou Hildo Silva, você está na UniTV, esse é o Estúdio de Inverno. Nós saímos da nossa redação, dos nossos ambientes de produção em Tubarão e nos instalamos em São Joaquim, neste momento. Estamos trazendo entrevistas sobre a produção do vinho catarinense, afamado vinho catarinense, o vinho de altitude, que ganhou indicação, conquistou indicação geográfica, a procedência, né, que tem uma série de requisitos a serem atendidos pelos produtores, mas os vinhos finos de altitude de Santa Catarina têm conquistado prêmios, alguns internacionais, muitos prêmios nacionais, e foi isso que nós viemos identificar nessas entrevistas. No programa de hoje eu vou conversar com o Vitório Carlo, que é sommelier e gerente de experiências da vinícola Alto dos Ventos. O Vitório abriu a casa, abriu o ambiente para que a gente fizesse todas as gravações. As entrevistas que você está vendo e que já viu e que verá algumas ainda sobre a produção do vinho catarinense ocorreram no ambiente receptivo da Vinícola Alto dos Ventos. Então eu vou começar agradecendo, né? Muito obrigado por nos acolher, já fazendo a gente perceber a experiência, essa questão toda que a vinícola está muito focada. Obrigado, Vitório. Capaz, na verdade, eu agradeço a presença de vocês, a visita. Para nós é muito importante ter esse vínculo, esse relacionamento, né? Não só com os produtores da região, mas de toda a região, né? A gente poder ter essa proximidade, conexão, contato. Alto dos Ventos é isso, é conexão, é experiência. Então, foi um prazer ter recebido vocês aqui e espero que vocês tenham aproveitado de fato esses dias conosco. Estamos aproveitando, sim. Muito obrigado. Eu quero falar um pouquinho sobre esse atendimento, gerente de experiência. Nem todo mundo tem uma figura focada nessa. A Disney a Disneylandia, a Disney é um ambiente de negócio, é uma empresa que foca na experiência. Por que esse direcionamento para encantar o cliente com um gerente que cuida disso? É uma coisa inovadora. Exatamente. Bem, eu costumo dizer que se for para beber vinho, o cliente fica em casa e compra na adega ou no supermercado. Então, quando ele vem para uma região que produz vinho, onde tem vinícolas, ele quer algo a mais, ele quer uma conexão, ele quer experimentar algo que ele não experimentou ainda. Então, não é só uma questão de produzir vinho, é você entender toda a estrutura que você tem de hospitalidade, que é o nosso forte, e formatar isso para que o cliente desfrute não só de tomar vinhos aqui na propriedade, mas de desfrutar do ambiente, do aroma, da sensação. Então, o gerente de experiências hoje, ele é focado em entender a necessidade dos clientes e formatar isso para que ele possa tomar vinho de maneira descomplicada e se divertindo. Então, basicamente, eu fico pensando e tentando criar experiências e momentos para fazer com que o cliente se conecte com a nossa essência. Tu precisou fazer uma formação para isso. Sim. Conta um pouquinho dessa experiência, onde é que tu andou para trazer para Alto dos Legal. Ventos essa condição? Eu sou formado em economia pela UFSC, né, Universidade Federal de Florianópolis, né, de Santa Catarina. E no meio dessa trajetória eu conheci o vinho, né? Depois que eu terminei a faculdade, eu fui morar durante 7 anos fora do Brasil para me especializar como sommelier, né? E aí eu tive a felicidade de trabalhar numa das principais empresas de holding do planeta, né? Que é a LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy. E eles são focados em hospitalidade de luxo, né? Então ali eu pude desenvolver esse lado, né, me aperfeiçoar por meio de treinamentos, da parte operacional, entender como que funciona esse processo todo, né? Então a partir daí eu comecei a entender que de fato hoje, independente do setor ou do produto, hospitalidade é o que vai conectar o cliente com o seu negócio. Então desde então eu fui me aperfeiçoando, melhorando, e aí depois de 7 anos eu retornei para o Brasil e começar a aplicar a questão da hospitalidade, né? Hoje, em termos de qualificação, hoje eu tenho as principais qualificações do mundo do vinho hoje de sommelier, né? Então, tenho o Master of Wine da Curt dos Estados Unidos, depois eu fui para a Itália, consegui Federazione, depois fui para Londres, consegui também, com a ajuda da LVMH, conseguir o W7, o WCT, né? Então, daí eu voltei para o Brasil para conseguir a última qualificação aqui. Ô, Vitório, tu acompanhou os nossos trabalhos aqui, as nossas entrevistas, porque nós estamos no teu ambiente de trabalho. Dia a dia tu está aqui e nesses dias que nós tivemos aqui, tu acompanhou a nossa incursão e entrevista sobre a produção do vinho
de altitude, o vinho qualificado catarinense. Eu entrevistei, sob tua vigilância, de certa forma, sob teu acompanhamento, muitos enólogos, pessoas que estão sendo formadas aqui na região e que têm desenvolvido esse trabalho aqui. O sommelier, tu é o primeiro ou o segundo. Então, assim, eu queria que tu esclarecesse, com toda essa tua formação, distinguir o papel do sommelier e o papel do enólogo nessa cadeia do vinho. Importante, Sim, imagino que é importante questionar isso. claro, com certeza. O enólogo ele produz o vinho, né? Então ele pega tudo, ele tem toda aquela parte técnica do cuidado com o solo, com a videira, o acompanhamento, o tempo certo de poda, de colheita. Então ele tem toda essa parte agrônoma de cuidado com o campo, né? Engarrafou, entra o sommelier. Ele pega toda essa parte técnica e apresenta de maneira objetiva e simples para os clientes, né? Ele traduz a informação técnica e científica para o consumidor, para o final. Isso, exatamente. É para tornar muito mais acessível e compreensível para o cliente, porque às vezes, a maior parte do momento, o cliente ele não quer entender tanto essa parte técnica, mas ele quer desfrutar desse líquido, ele quer entender como que é produzido, só que de uma maneira muito mais acessível e simples, né? Obviamente, tanto o sommelier quanto o enólogo, eles são muito importantes para toda a operação, né? Cada um com as suas responsabilidades, né? Mas de fato a gente tenta formatar tudo isso para algo mais simples para os clientes. Então, basicamente, o enólogo ele produz e o sommelier ele pega toda essa parte e apresenta para os clientes em negócios, em vendas, em feiras, vender o produto e de fato dar continuidade em todo esse processo no âmbito mais comercial. Assim como a produção no Brasil é bastante jovem, uma técnica milenar de produção de vinho, no Brasil nós estamos engatinhando nisso. Eu me arrisco a afirmar isso, mas parece que é o meu entendimento. Assim como a produção tem esse processo todo ainda e muito a avançar, o consumo também é um desafio. O brasileiro, por conta do clima, acha que a cerveja que é refrescante, ou o refrigerante, a bebida, outras bebidas. O vinho, muita gente se arvora de grande conhecedor de vinho e acha que indicar um vinho é uma condição fácil. Fala para mim sobre indicação de vinho. Eu, na minha condição como consumidor, um dia eu posso estar bem para um vinho e outro dia posso estar bem para outro tipo de experiência. É verdade isso? Avalia para mim essa questão. Realmente, hoje são muitos fatores que determinam se o estilo de vinho que eu vou consumir, né? Às vezes é uma comemoração, às vezes é um dia de muito estresse, cansaço, às vezes é querer agradar uma companheira. Então, são muitos fatores que hoje determinam o estilo de vinho que eu vou consumir. Obviamente, quando se fala de consumo de vinho no Brasil, é importante ressaltar que o Brasil ele consegue produzir hoje para todo o tipo de paladar, né? O Brasil hoje cresceu bastante na elaboração dos vinhos, né, no Brasil todo, e a gente consegue atender de fato todo tipo de paladar. Então, quando a gente fala de consumo do vinho hoje, é importante dizer que o consumidor brasileiro ele tem aumentado cada vez mais entendido que o vinho não é sazonal. Eu não vou tomar vinho só no inverno ou, enfim, outras ocasiões, mas eu tenho vinho para tomar no verão, eu tenho vinho para tomar na primavera, no outono, enfim. A questão é eu entender o meu paladar como o estilo de vinho que eu gosto, e aí eu vou atrás desse estilo de vinho, né? Tenho vinhos mais leves, eu tenho vinhos mais refrescantes, eu tenho vinhos mais encorpados, eu tenho vinho mais longevos, então depende muito do que o meu paladar gosta ou está acostumado para eu, de fato, entender e ir atrás desse estilo de vinho. Mas sim, são situações, momentos, ocasiões que vai determinar esse estilo que eu vou escolher sempre. A Alto dos Ventos, que é onde nós estamos, ela tem unidades no processo, desde o plantio, o processamento e até a entrega, como é esse ambiente que nós estamos aqui. Essa é uma prática? Não precisa estar tudo concentrado num lugar só? Não, não tem necessidade. Hoje a gente tem essa felicidade de ter 100% do controle da produção, então a gente cultiva a nossa própria uva e produz o nosso próprio vinho, né? Elaboramos na própria propriedade, mesmo a gente estando a 2 quilômetros de distância da parte turística, da parte operacional, né? Da parte onde a gente tem uma parte do cultivo, onde a gente tem a nossa cave com os tonéis de inox, a sala de barricas, então não tem essa necessidade, uma vez que o controle está 100% nas nossas mãos.
Quantos hectares e qual é a produção anual? Hoje nós temos 10,8 hectares de produção. A gente consegue aí engarrafar a média de 45 a 50 mil garrafas, né? O nosso limite é 75 mil garrafas por ano. Gera uma ociosidade. Sim. Essa ociosidade é colocada à disposição de outros produtores? Não, porque que nós não sentimos que há uma necessidade, porque nós não temos a necessidade de aumentar o nosso faturamento nesse aspecto, né? Porque a gente quer preservar a nossa identidade em todos os aspectos sem ter nenhuma influência externa. A partir do momento que eu abro a minha vinícola para vinificar para outros produtores, a gente acaba permitindo com que a parte externa tenha uma certa influência, mesmo que não seja uma elaboração para nosso estilo, né? Mas a gente teria outros profissionais dentro da nossa propriedade e esse não é muito a nossa linha. Mas é uma prática real aqui na região. É uma prática muito comum, né? Nós temos muitas vinícolas que fazem esse processo. Um exemplo, aqui na Serra nós temos a Vila, que vinifica para muitas vinícolas, né? E é um processo normal porque para produtores que são menores, o custo é muito alto para você ter uma estrutura dessa. Então, essa forma de terceirizar facilita muito essa questão de custo da minha operação toda se eu não tenho essa parte. Tá certo. Eu estou conversando com o Vitório Carlot, ele é sommelier e gerente de experiências da vinícola Alto dos Ventos, onde nós estamos gravando essa entrevista. Vitório, eu vou te pedir um minuto de tolerância aqui para a gente fazer um breve intervalo e voltaremos para falar, aí sim, sobre os vinhos produzidos aqui na Alto dos Ventos. A gente já volta. Já estamos de volta. Hoje eu estou entrevistando o Vitório Carlo, que é sommelier, gerente de experiências da vinícola Alto dos Ventos, no município de São Joaquim. Antes da gente passar para a produção, que tu vai apresentar os produtos da Alto dos Ventos, Vitório, hoje os vitivinicultores daqui da nossa região, da região da Serra Catarinense, podem colocar pelo menos dois selos nos rótulos das bebidas, que é a indicação geográfica, que tem que passar por um processo e avaliação, e também prêmios por seleções, por concursos realizados no Brasil inteiro. Qual a importância desse selo na identificação do consumidor? O consumidor vê aquilo ali como um valor agregado, como um produto reconhecido? É importante ressaltar que esses selos eles ajudam a ter um padrão. Um padrão de produção, um padrão de ideologia da região, respeitando a identidade da região. Então, quando um cliente vê um vinho com esse selo, é importante que ele entenda que a vinícola ou o produtor, eles fazem parte de um grupo, de uma associação que levam a sério a questão da identidade da região, né? Valorizando, respeitando e seguindo todos os critérios para apresentar um produto de qualidade. A Alto dos Ventos tem algum prêmio que mereça destaque? Temos. Hoje nós temos, em 8 rótulos nossos, nós temos premiações, medalhas de ouro na Feira do Rio de Janeiro, né, a Vinibra Expo. Então é Awards Brasil e sempre vinhos acima de 90 pontos. E numa numeração que vai até 100. Exatamente. Então nós variamos em 93, 94 e 95. Então a gente consegue apresentar vinhos de alta qualidade, com uma experiência legal, sabores novos e aromas novos. Então 8 do nosso portfólio, de 14 no total, a gente tem esses vinhos premiados. Eu ia te perguntar isso, 14 rótulos. Exatamente. Que uvas vocês têm na produção? Nós temos as tradicionais Cabernet Sauvignon, nós temos Merlot, nós temos Syrah no estilo californiano, mas nós temos também algumas italianas, temos a Vermentino, temos Pecorino, nós temos Montepulciano, que vamos lançar agora nessa próxima estação. Nós temos também Chardonnay, então plantamos agora 2.000 mudas de Alvarinho Touriga Nacional, 2 portuguesas, né, para aumentar um pouco o nosso portfólio. Então, nós trabalhamos desde as tradicionais até com as não tão comerciais assim. Inclusive, Petit Verdot também nós temos. Ainda não tão comerciais, mas que tem despertado a atenção do produtor e do consumidor. Exatamente. É importante a gente conseguir atender todo tipo de paladar, né? Então, a gente entende que é importante a gente manter as uvas comerciais, mas sempre explorando novidades, principalmente na questão da nossa região, uma região que
A gente tem muitos benefícios em questão de altitude, um solo muito fértil, característica do nosso solo também. Então, tudo isso é favorável para a produção e elaboração de vinhos de alta qualidade e, principalmente, uma identidade completamente diferente de outras regiões do Brasil. Obviamente, respeitando a identidade de cada um, mas aqui nós, de fato, temos esse privilégio de ter elementos que façam com que a gente consiga produzir líquidos de alta qualidade e de sabores diferentes. Fala um pouquinho mais da produção, que linhas vocês usam, que produtos vocês entregam. Vamos para Legal, foco na Alta bacana, dos Ventos. bacana. Bem, hoje basicamente nós produzimos duas linhas, a linha Clássicos e a linha Ventos. Linha Clássicos são vinhos mais versáteis, gastronômicos, com muito mais frescor, é a bebida do verão, né? Aqui é fruta pura, basicamente. Então é para Fruta ser pura. é fruta pura, sem influência de madeira, não evoluiu em carvalho, basicamente nós produzimos e engarrafamos. Então, a linha Clássicos, ela atende essas gerações que quer tudo muito com praticidade, né? Então, é tampinha de rosca, que é a famosa screw cap, né? São vinhos bota para gelar e toma. Até o tinto que eu tenho dessa linha são vinhos que você consegue gelar um pouco sem perder os aromas e sabores. Então, linha Clássicos é para ser essa linha mais versátil. Esse tipo de tampa não prejudica o produto. Não, preserva tão bem quanto uma rolha. E até tem um que é mais que daí ele não está suscetível a um fungo que geralmente a rolha acaba trazendo dependendo do armazenamento, enfim, vários fatores. Então, veda tão bem, não é um vinho que eu vou comprar para envelhecer. É o vinho que eu compro para consumir já. E ele também ele é rápido É no rápido. processamento dentro da vinícola. O processo é muito rápido. Em 7 meses estou engarrafado, já solto para o mercado para venda. E aí a segunda linha? E Não, essa segunda linha de é segunda linha. A outra exatamente. valorosa linha. Exato. Aqui é a nossa linha Ventus, que já são vinhos mais elaborados. Aqui eu já tenho passagem pelo carvalho. Valor agregado Valor alto. agregado. Então, lacre de cera e manualmente feito, garrafa por garrafa. Todas as garrafas, né, têm aqui a quantidade de produção, né, e o número da garrafa. E a linha Ventus, todo o nome de cada uva é o nome de um vento que tem no Brasil ou no exterior. Então, no caso, Minuano é um Vento vento no Rio Grande do do Sul. Rio Grande do Sul, Só para Uruguai, forte na fronteira com o Uruguai. exatamente, aquele que chega penetrando e dói. Aqui é diferente. O vinho não causa aquele desconforto. O Não, vinho muito pelo contrário. Aqui o Minuano ele vem para trazer um relaxamento, né, uma experiência nova de aromas e sabores. É um líquido que, mesmo ele passando um período no carvalho, a gente percebe que ele é um líquido que não é agressivo, você consegue apreciar ele de maneira muito tranquila, sem ter a necessidade de deixar respirar, enfim, é abrir e tomar aqui. Então essa é a linha Ventus. Quais outros ventos tem? Fala aí só os nomes. Nós temos o vento Libecchio, que é do... Só por curiosidade, né? sim, nós temos o vento Libecchio, que é do Mediterrâneo. Nós temos o Zonda, que é ali ele começa ali em Montevidéu e vai descendo, né, até o Uruguai. Aliás, Buenos Aires e Montevidéu e Uruguai, né? Aí nós temos também a Brisa, o vento Brisa, né? Que é nosso característico do nosso litoral catarinense. Está aqui em Laguna, está aqui em Araranguá, em Morro dos Conventos, essa nossa região. Nós temos também o vento Pampeiro, que é, né, o vento dos Pampas gaúchos, né? Centro Pega ali o do Rio Grande do Uruguai, Sul. exatamente. E nós temos o Los Pampas, que é a junção dos dois ventos sulistas, né? Do Minuano com o vento Pampeiro. E assim por diante. Que bacana. Algum corte que mereça destaque? Como é que o corte é a mistura de Combinação de uvas, uvas. combinação de uvas. Exatamente. Aí é uma escolha do produtor, né, entender a necessidade do mercado, mas hoje nós temos sim alguns cortes, blends, combinações. Nós temos um Sangiovese com Malbec, que é um tinto leve, bem interessante a proposta, uma estrutura bem legal, bem aromática. É uma combinação que não é tão comum, mas se deu muito bem. A gente faz muitos testes aqui na vinícola, né? Então a gente vai fazendo essas combinações e tentando entender qual o melhor líquido para apresentar para os nossos clientes. Depois eu tenho o nosso vinho que é o Minuano, produzido de uma única uva, que é um Cabernet Franc 100%, que basicamente é o queridinho hoje dos clientes, dos consumidores que vêm. É um vinho bem elegante, bem aromático, com uma estrutura legal e consegue apresentar a identidade da região de uma maneira bem legal para um vinho tinto. Quando o consumidor vai na gôndola ou vai encontrar um produto, mesmo aqui, que aqui ele pode consultar, mas no supermercado talvez a opção seja menor, a condição de questionamento seja menor. O varietal é uma única uva. Exatamente. Varietal é uma única uva, e aí quando eu tenho mais de uma uva, eu posso chamar de
de blend, de combinações, enfim, eu tenho vários termos que eu posso dizer sobre esse estilo, mas normalmente varietal é uma única uva e blend eu tenho mais de uma uva Misturas, um na mix. produção, um mix de vinho. Mas elaborado, preparado, pesquisado. E o Exato. reserva, está lá reservado, reserva. Explica para mim, o que a gente identifica está Sim. fora daqui da Alto 200, mas Capaz, eu fica quero explorar o teu tranquilo. conhecimento. É muito legal, porque a gente tem até uma briga, porque muitos confundem reserva com reservado, né? Então, reservas é uma nomenclatura que eu dou para um vinho que passa um período no carvalho, evoluindo, ele tem um estágio. Quando eu tenho um É um grão... organismo vivo. Isso, É um líquido que ele está reage, né? desenvolvendo ali no contato com o carvalho, uma microoxigenação, então eu tenho essa evolução. Tá? Aí eu tenho um período, então, por exemplo, eu tenho de 6 a 12 ou 18 meses, eu tenho um reserva. Gran reserva eu tenho de 18 para cima, até 24, 32 meses, aí depende. Então, eu tenho um reserva que é uma linha intermediária de uma vinícola, e eu tenho também um gran reserva, que é a linha superior de uma vinícola. Obviamente, quando a gente fala de América do Sul. Quando eu falo de Europa, aí muda a nomenclatura. Então, eu tenho o Premier Cru, Gran Cru Classé e assim por diante. Mas são nomes que eu utilizo para dizer qual que é o estilo ou o patamar que ele está dentro da minha produção. Há quem diga, e me parece que pela tua explicação é um equívoco, que o reserva é um vinho menos qualificado. 12 meses ele já pode ser muito bom. Sim, com certeza, 12 né? meses no barril, né? E reserva não significa que ele é um vinho inferior comparado ao vinho Gran Reserva, né? Eu tenho meus vinhos de entrada, que geralmente é o vinho de consumo rápido, é o que dá o dinheiro para o produtor. Então, eu produzo e solto para venda. Já a linha reserva, Gran Reserva e os superiores, geralmente são vinhos mais elaborados com a proposta de ter Um patrimônio guardado. Exatamente. E daí eu posso soltar de tempo em tempo com um valor agregado maior. Mas não que um é mais inferior ou menos inferior. É só estilos de produção que vai dizer como que é a minha linha de produção no âmbito total. Vou explorar de novo o teu Capaz, conhecimento, fica então, aqui tranquilo. para buscar informação. É o último questionamento que faço, Vitório. A região, o que tu conheceu, o que tu conhece, tem acompanhado, não só na Alto dos Ventos, mas inclusive as entrevistas que nós fizemos aqui, que futuro tu projeta pelo teu conhecimento, como entrega de produto, de todos os pares aqui, produtores da associação? A nossa região já está muito bem, é fácil afirmar isso, e ela está a quanto do ótimo ou do extraordinário? Dá para fazer uma avaliação como essa? Com certeza dá. Eu tive a felicidade e o privilégio de conhecer muitas regiões produtoras de vinhos hoje do planeta, né? E eu sou apaixonado pela Serra Catarinense. E eu ouso dizer que hoje no Brasil, a Serra Catarinense em produção de vinho consegue apresentar uma identidade, uma expressão muito única comparada às demais regiões. E não só no Brasil. Para quem é de fora e olha para nós, né, vê que aqui tem algo diferente, né? Então a gente tem um solo legal, a gente tem uma altitude boa, a gente tem muitos profissionais ótimos aqui na nossa região. A gente concentra, na Serra Catarinense, concentra um núcleo de produtores, de empresários que estão focados em aumentar cada vez mais a cultura de produção de vinho aqui. Então, hoje eu não vejo a Serra como algo ótimo, eu vejo a Serra como algo excepcional e único. E a ideia e a tendência é que cada vez mais a gente possa alcançar e vai alcançar lugares que normalmente outras regiões ainda não conseguem no Brasil. Então, quando eu olho hoje para a Serra Catarinense, e é exatamente por isso que eu estou aqui, porque eu enxergo, assim como outras pessoas enxergam, que a Serra Catarinense, em termos de produção e de experiência, vai muito além de apenas produzir vinho, né? A gente tem uma enogastronomia muito forte aqui, uma cultura muito forte, uma terra muito, muito fértil, então todos são fatores para, de fato, apresentar para o mundo que aqui nós temos aromas e sabores diferentes. Então, É um grande filão, encontramos uma vocação especial. exatamente. Aqui eu brinco que o solo de São Joaquim, da Serra Catarinense no geral, é um solo que faz você ficar curioso e entender o que está acontecendo, o que eles estão fazendo lá que tem saído algo tão diferente. Por isso que nós viemos aqui, sabia? Exatamente, que ótimo. Muito ótimo. obrigado. Roberto, estamos encerrando então. Muito obrigado pela tua Agradeço. participação no programa de hoje. Agradeço a presença de vocês, foi um privilégio receber vocês aqui, passar esse tempo com vocês. E as portas da Alto dos Ventos sempre vai estar aberta para poder
apresentar o que a gente tem de melhor aqui para vocês. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do programa Estúdio de Inverno. Continue com a nossa programação. Você pode encontrar no YouTube todas as séries de entrevistas, inclusive de outros municípios, não só dos vinhos. Você pode ler nos portais parceiros. E além de fazer todo esse movimento, até o nosso próximo encontro.